Bom, antes de mais nada, para nós podermos iniciar aqui, temos 5 minutinhos de tolerância, fazer uma oração entregando todo esse trabalho, tudo aquilo que nós estamos realizando, pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela passe à frente de todo esse trabalho do Instituto Malagode e de todas as famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E tudo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela disponibilidade de participar conosco. Eu vou fazer uma vocês, pela participação e dizer que a nossa missão é essa, nós precisamos influenciar para o bem. Então, eu fiz questão de retomar aqui os nossos fundamentos e quero passar a palavra aqui para o doutor Malagode para que ele já possa iniciar a sua palestra. Por favor, doutor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu espero muito que a minha radicalidade, né, porque eu sempre fui um fã número 1 do planejamento familiar natural, não me envolva aqui deixando de lado a verdade e puxando argumentos que às vezes possam não ser parte daquilo que realmente acontece. A questão dos anticoncepcionais, nós vamos falar basicamente da pílula e de todos aquelas formas de uso que contêm os mesmos hormônios da pílula, como os DIUs, os implantes, os adesivos, né? Todos, enfim, que têm a mesma composição. Mas existe uma questão que a gente precisa entender antes de falar aí dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, que é uma questão ética, uma questão moral. A grande maioria dos casais que realizam planejamento familiar natural, eles não fazem isso por causa dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, que são muito importantes, como a gente vai ver. Eles têm dentro de si já desenvolvido uma ética cristã, né? E seguem naturalmente, numa disposição natural, para a utilização do método ovulação bilis, né? Eu nunca precisei falar para as minhas filhas dos efeitos colaterais anticoncepcionais. À medida que elas foram aprendendo na adolescência, foram incorporando aquilo na vida delas como uma coisa absolutamente natural, né? E que ia de encontro àquilo que a Igreja nos ensina, né? Então, isso é uma questão. Mesmo São Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, ele não toca nos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, né, da contracepção de modo geral, mas ele aborda justamente do ponto de vista da ética cristã, né? Uma outra coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de pílula anticoncepcional é o seguinte: todo remédio, toda medicação tem efeito colateral. Não existe remédio que não tenha efeito colateral. Quando você tem um paciente com pneumonia e receita um antibiótico, né, é evidente que esse antibiótico também tem efeitos colaterais, mas os benefícios são muito maiores do que os efeitos colaterais, que, infelizmente, nem sempre acontecem, né? Mas existe ali na bula do antibiótico uma série de cuidados que precisa ter. A grande questão da pílula anticoncepcional é que ela é receitada para uma mulher saudável, que não tem patologia nenhuma, e que se torna, em função da pílula que ela vai usar, uma pessoa doente, né? Porque ela deixa de ter uma função natural do seu corpo, né? A infertilidade sempre foi vista como uma doença, como um problema de saúde que merecia ser investigado e tratado. Então, tem esses aspectos aí, né? Além do que,
o sacramento do matrimônio é um caminho, é uma vocação para a santidade, né? E não pode, de forma alguma, a gente entender que haja dentro desse sacramento, né, essa vocação para a santidade, alguma coisa que tire a lei natural, que tire aquilo que Deus fez, né, que é o ciclo fértil da mulher, que possibilita a ela ter os filhos que o casal desejar, mas que na segunda fase da procriação é uma fase de Deus, né? Não tem nada a ver com a atividade humana, né? Ela ocorre naturalmente. E o anticoncepcional vai justamente retirar essa segunda fase, que é do Criador, né? Para a gente entender, então, os efeitos colaterais dos anticoncepcionais, a gente precisa brevemente falar um pouquinho do ciclo fértil, né? O ciclo fértil da mulher. Eu chamo de ciclo fértil porque o que é importante no ciclo é a ovulação e não a menstruação. Bom, este ciclo fértil, ele tem várias fases. Tem a menstruação, a fase folicular, a fase fértil, né, quando ocorre a ovulação, e a fase lútea, né, a última fase do ciclo, né. Quando a mulher está menstruando, seus níveis de estrógeno e progesterona, o estrógeno é o mais importante hormônio feminino, né, tem uma série de ações na mulher, embora ele tenha vários tipos diferentes, esteol, estrona, estradiol, mas não vamos entrar em muitos detalhes, né? Vamos usar o termo genérico, estrógeno. Então, ela está menstruando, como o nível de estrógeno dela está baixo, de progesterona também, a hipófise começa a produzir o FSH, que vai estimular o ovário a formar um folículo, né? Folículo esse que vai produzir o estrógeno e vai produzir o óvulo. Muito bem. À medida que o FSH está sendo liberado e o folículo começou a desenvolver no ovário e começa já a produzir estrógeno nesse folículo, o sangramento menstrual para, né? Então, toda vez que uma mulher e ela percebe que a menstruação cessou, é porque já está sendo produzido FSH, está sendo produzido estrógeno pelo ovário, né? E aí a menstruação para. Com que aquela pele do interior do útero cicatrizasse, né? E aí continua produzindo o FSH, vai subindo, o estrógeno vai aumentando, né? E esta é a fase chamada folicular. Lá no colo do útero é o muco-G, que fecha o colo do útero, né? Isso depois vai ter vamos falarmos das pílulas, isso a gente vai ter que falar desse muco tipo G. Bom, quando chega quase próximo da ovulação, o estrógeno dá uma caída, o FSH começa a diminuir, e isso faz com que libere o LH. O LH vai fazer com que, então, aquele folículo que já está maduro, que tem um óvulo dentro, né, libere aquele óvulo, saia aquele óvulo. Essa é a fase fértil. Lá no colo do útero tem aqueles mucos, o L, o S, a mulher vai perceber umidade, vai perceber aquela sensação de escorregadio, né? E que determina, então, o período fértil dela. Logo depois, o estrógeno começa a diminuir, o FSH diminui, o LH, mas aquele folículo, agora transformado em corpo lúteo, começa a produzir progesterona, né, que aumenta e depois também começa a diminuir. Então, nesta última fase do ciclo, vai diminuindo o estrógeno, vai diminuindo a progesterona, e quando ele chega num nível bem baixo, o endométrio, que era mantido por esses dois hormônios, como não tem esse suporte hormonal, descama. Bom, este é o ciclo fértil normal da mulher. Como é que age, né? Como é que o anticoncepcional age? A partir do momento que a mulher começa a tomar a pílula, esse hormônio sintético, né, é parecido, né, é semelhante, né, ao estrógeno e a progesterona, são sempre dois tipos, né?
Tem um tipo sintético parecido com o estrógeno e um tipo sintético parecido com a progesterona, né? Esse que é parecido com a progesterona é derivado geralmente da nortestosterona, que é um hormônio muito parecido com a testosterona do homem, né? Então, quando ela começa a tomar esses hormônios sintéticos, vão até a hipófise e inibem a produção do FSH. Então, com isso, né, o ciclo dela vai ser assim. Ela tem aquele nível dos hormônios sintéticos que ela está ingerindo, mas o estrógeno e a progesterona vão continuar sempre baixos, o ciclo todo, tá? E depois ela vai tomando 21 dias, quando ela termina, esses hormônios sintéticos que estavam mantendo o endométrio faz com que, com a suspensão, aquela pele do útero descame, mas descame muito pouco, porque não se formou aquele verdadeiro endométrio, que é próprio do ciclo normal da mulher. Tanto que a gente, em medicina, não chama de menstruação este sangramento que a mulher tem quando ela usa a pílula. Nós chamamos de perda sanguínea, que não tem nada a ver com menstruação, que é fruto dos acontecimentos fisiológicos da mulher que não toma a pílula, que tem os seus próprios hormônios. Bom, então, o que é importante aqui é o seguinte, é que nós vemos que durante o uso de pílula, o estrógeno ficou baixo dentro do corpo da mulher. Então, a gente já tem a primeira questão aqui, qual é a função desse estrógeno no corpo da mulher e o que acontece se ela não tem esse estrógeno que o ovário dela produz, tá? Então, basicamente, o estrógeno, e de certa forma também a progesterona, mas muito mais o estrógeno, tem função, primeiramente, sobre todo o aparelho procriador da mulher, né? A menina tem uma pequena produção até a puberdade, né? Depois, com a puberdade, já o ovário aumenta, né? Começam a hipófise a liberar FSH, LH, então ela começa a ter a formação de folículos e maior quantidade de estrógeno. Com isso vai desenvolver as mamas, vai desenvolver o útero, o corpo dela passa a ter a forma feminina, né? Ombros mais estreitos, quadris mais largos, a pele diferente da mulher, diferente do homem, graças ao estrógeno, ao crescimento dos pelos pubianos, os grandes lábios e os pequenos lábios vão se formando, né? Então, toda essa ação sobre o aparelho procriador, que vai até esse crescimento, esse amadurecimento, vai até por volta de 18 anos, que é a idade que a gente considera ideal, a idade ideal para a mulher ter a sua primeira gestação, né? Com 18 anos, mais ou menos aí nessa época. Bom, mas esse estrógeno tem também ação em outros órgãos. Por exemplo, o estrógeno impede a reabsorção da vitamina D e do cálcio dos ossos. Quer dizer, faz com que a estrutura óssea se mantenha. Tanto que a mulher que lá na menopausa, que ela não vai ter estrógeno, ela pode ter reabsorção. O corpo começa a tirar cálcio e vitamina D dos ossos e aí vem a osteoporose, né? Então, isto já é uma coisa importante, né? A mulher que usa a pílula, ela já vai ter esta falta de estrógeno e ela já começa a ter reabsorção de cálcio lá dos ossos, tá? Então, enfraquecimento ósseo. Metabolismo de gordura, né? Aumenta a taxa dos colesteróis, né? Dos vários tipos, né? O LDL, o HDL, que é bom, diminui. Metabolismo dos carboidratos, né? Isso, o estrógeno participa também. Tem uma interação com a insulina, né? O estrógeno facilita lá na célula periférica a absorção da insulina, para então queimar o hidrato de carbono lá nas células de extremidades, né? A pele, né? O estrógeno tem uma ação muito importante na pele também da mulher. Então, há já um efeito, né, que a gente precisa entender do fato da mulher não ter mais o estrógeno dela, tem nível muito baixo
e todas aquelas áreas em que esse estrógeno atuava, ela deixa de atuar. Por exemplo, uma queixa muito frequente no consultório que as mulheres tomavam pílula tinham era dor para ter relação, né? E a gente ia examinar, acabava apenas encontrando uma mucosa vaginal atrofiada, em vez de ser aquela mucosa proliferativa, rica, com várias camadas de célula, uma mucosa vaginal muito fina, muito delgada. De forma que na movimentação do pênis, aquilo provocava dor, porque era uma pele muito delicada, que o próprio pênis machucava, né? Essa daí não é uma ação dos hormônios da pílula anticoncepcional. Isso daí é tipicamente a falta de estrógeno, tá? Que a mulher tem quando ela usa a pílula anticoncepcional. Falando então agora dos efeitos colaterais das pílulas anticoncepcionais, nós temos algumas coisas então, que são importantes. Por exemplo, a mulher toma pílula anticoncepcional, né? Acontece algumas vezes que algumas mulheres nem chegam a menstruar, tá? Ou a descamação é muito, muito pequena. E a gente sabe que a pílula pode falhar, não é? Nas mulheres que tomam com todo o cuidado, né, que são bem orientadas e não cometem nenhuma questão, nenhum fator que vá dificultar a absorção dos hormônios da pílula, por exemplo, ela tem 0,1% de possibilidade de gravidez. Mas na população geral que toma a pílula e que nem todas fazem tudo direitinho, a taxa pode chegar a 3%, isto é, uma gravidez em cada 100. Então, o que acontece muitas vezes é que uma mulher tomando pílula engravida, né? Temos aí 3 mulheres em 100, por exemplo. E a pílula traz problemas para o bebê, né? Algumas malformações cardíacas, cardiopatias, né? Problemas valvulares, problemas na formação do coração, nos vasos que entram e saem do coração, defeitos do tubo neural, né? O tubo neural é considerado todo o envolvimento do cérebro, inclusive a dura mater que acompanha a coluna. Então, a criança nasce com umas dilatações aqui nas costas, que são meningocéles, meningomielocéles, né? A hipospádia, né, que é a uretra, em vez de desembocar na ponta do pênis ou fora na vulva, na mulher, ela termina no meio do pênis ou então lá dentro da parede vaginal. Isso pode acontecer com meninos ou com meninas. O lábio leporino, aquela fenda aqui no lábio, ou então uma coisa mais séria que é a fenda palatina, já envolvendo o palato, né? Tudo isso são malformações ocasionadas pelos hormônios da pílula. Outra coisa que pode acontecer é, durante o uso da pílula, a mulher não menstrua, né? Isto é também uma complicação. Por quê? Fica sempre aquela dúvida, né? Engravidou, não engravidou, né? E para a mulher, às vezes, isso é uma coisa muito séria, porque ela fica sem um referencial dentro dos ciclos dela, né? E pode também ela ter essa perda sanguínea durante o uso, mas pode, depois que ela suspende a pílula, depois que ela usou durante muito tempo, ela tem uma menorreia, né, uma falta de menstruação que vai se prolongar durante meses e às vezes até anos e pode precisar de tratamento. Isso a gente via isso com muita frequência, né? Dependendo do tempo de uso, isso varia de 1 a 5% a presença dessas faltas de menstruação, dessa menorreia, né? Outra coisa que pode acontecer é sangramento no meio do uso da pílula, né? A mulher está tomando pílula e tem lá um sangramento, por causa da variação da quantidade dos hormônios da pílula na circulação da mulher. Isso varia, tem uma ondulação e causa esse sangramento que a gente chama por sangramento por disrupção, né? Bom, outros efeitos adversos, né? Agora já estamos falando dos efeitos
da ação dos hormônios sintéticos da pílula, e não da falta do estrógeno, né? Então, são duas coisas diferentes e que podem acontecer. Esses efeitos adversos, eles variam muito de mulher para mulher, né? É claro que não tem uma incidência alta, senão isso já estaria um problema muito sério. Entre milhões e milhões de mulheres que usam, né, sempre um número considerável de mulher vai ter essas complicações, né? A gente tem notícias de muitas mulheres que morreram por causa das pílulas anticoncepcionais. Bom, nesses efeitos nós temos dentro de um aparelho cardiovascular, né? Infarto do miocárdio, né? Eu tive conhecimento de uma mulher, né? Não cliente, mas conhecida, que usava a pílula e que teve, na faixa dos 35, 37 anos, infarto do miocárdio, né? Causado pela pílula que ela usava, porque não tinha nenhuma outra causa. Outra complicação ligada à área cardiovascular são as tromboses, né? Trombose já tem uma certa frequência maior, né? A gente sabe que, né, nos casos que houveram, eu mesmo tive algumas conhecidas que relataram o acontecimento da trombose, né? Que foram atendidas e tratadas a tempo, não houve complicações. Porque uma das coisas mais sérias da trombose é o desprendimento de trombo, né? A trombose é o sangue coagulado dentro de uma veia. Se acontecer que este sangue coagulado solte pequenos fragmentos e isto entra na circulação, isto pode ir até órgãos importantes, como, por exemplo, o pulmão, esses pequenos, e obstruir artérias pequenas, veias pequenas, não é? Do pulmão. E uma das complicações graves dessa trombose venosa são as embolias pulmonares, né? Que é causa de morte súbita em muitas mulheres jovens. Isso já tem acontecido ao redor do mundo, né? Um dos hormônios que mais tem causado isso é a drospirenona, que é da pílula Yasmin, tá? E foi um fato sério que foi comunicado, inclusive, para o FDA nos Estados Unidos. O FDA soltou um comunicado, eles não tiraram as pílulas de circulação, mas eles soltaram os comunicados que precisava se ter muita atenção para esse problema que vinha acontecendo com essa pílula contendo a drospirenona, né? Isso é uma das coisas graves que pode acontecer. Evidente que a taxa de acontecimento disso não é tão alta, mas uma mulher que toma essa pílula, de repente, ela pode acontecer com ela e ter essa trombose. Em Piracicaba, houve um caso grave, a mulher não morreu, mas eu fiquei sabendo porque houve um conflito de acusações entre médicos lá por questões de diagnóstico dessa trombose, tá? Não é uma coisa assim tão difícil de acontecer e tão rápida, né? A gente precisa ter muito cuidado. Os acidentes vasculares cerebrais, né? Ou seja, acidentes isquêmicos, né? Que são os mais comuns que podem acontecer, né? Com as pílulas. A pressão alta, nisso eu vi várias pacientes que tomavam pílula e de repente apareciam com pressão alta e precisavam suspender. Aquelas que já tinham história de hipertensão, começam a tomar pílula, a hipertensão volta ou altera os seus níveis para mais, né? Então isso é importante, muito séria dentro das patologias que acontecem com as pílulas. Aumento da glicemia, né? Pode acontecer por causa dessa interação que o estrógeno tem com a insulina, né? Isso pode causar elevação, porque a insulina não tem a capacidade de agir lá nas células terminais no metabolismo dos açúcares, né? Patologias biliares, aumento de cálculos biliares, pode acontecer também. Do lado do aparelho digestivo, náusea e vômito, é muito comum, isso era muito frequente em mulheres que começavam a vomitar, né, precisavam trocar a pílula, então, isso depois acabava se resolvendo e elas continuavam
usando pílula. A questão da amamentação, né? Vejam bem, a amamentação aqui é uma coisa muito séria, porque a mãe, né, uma mulher que ama o seu filho, que quer dar o melhor para o seu filho, ela vai fazer o aleitamento exclusivo até o 6º mês e vai amamentar a criança até 2 anos de idade. Isso é o ideal, é fundamental na saúde de uma criança. Mas se essa mulher não tem conhecimento de um método natural, por exemplo, o método ovulação piso, o que ela vai fazer? Como é que ela vai fazer para controlar aí a vinda de um outro bebê? Ela vai acabar usando pílula, né? Depois de 2, 3 meses, ela começa a tomar pílula. E uma das coisas que acontece é a diminuição da produção de leite, né? E aí, como diminui a produção, os pediatras acabam entrando com um leite fórmula, um leite de vaca em pó, né, modificado. E aí acaba, toda criança que começa a tomar mamadeira, ela acaba optando pela mamadeira e vai largando o seio progressivamente, a mulher acaba desmamando precocemente esse bebê, tá? Não é porque simplesmente diminui a produção, porque aí vai entrar a mamadeira e a mulher não vai cumprir esse desiderato, que é a coisa mais bacana nessa inter-relação da mãe com o seu bebê, que é o aleitamento exclusivo 6 meses, depois a amamentação até 2 anos, né? Além do que, o que é mais fundamental na amamentação, que é o toque, essa criança acaba perdendo, porque a mãe vai fazer um desmame precoce do seu filho, né? Outra coisa importante com relação aos hormônios sintéticos da pílula anticoncepcional são os cânceres, né? Há alguma discussão sobre o carcinoma hepático, o câncer do fígado, né? Mas tem, não tem, né? Isso vamos deixar de lado, que isso ainda está em discussão, não tem nada assim definitivo. Mas tem algumas coisas que são certas. Por exemplo, o câncer do colo do útero é muito mais frequente em mulheres que tomam ou que tomaram pílula, né? Por quê? Porque o que causa o câncer do colo uterino é o HPV, né? Um vírus, né? O vírus do papiloma humano, né? E com o uso do anticoncepcional, essas células do colo ficam mais sensíveis ao HPV. Então, a mulher tem muito mais facilidade e daí uma maior taxa do câncer do colo do útero nas mulheres que são usuárias ou foram usuárias de pílula anticoncepcional. Outra coisa também muito importante, e hoje a gente vive uma epidemia, é o câncer de mama, né? Câncer de mama, infelizmente, nós estamos enfrentando aí uma epidemia muito séria. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o câncer mais comum na mulher, hoje é o câncer de mama, né? E coisa que chamou logo a atenção, a influência das pílulas sobre essa questão. Bom, quanto mais jovem a mulher tomar a pílula, maior é o risco dela desenvolver o câncer de mama. Quanto mais tempo de uso, também maior aumenta a chance dela, né? As estatísticas estão aí entre 7%, né? Aquelas que já deixaram de tomar pílula, pararam já há algum tempo, e até 24% no aumento do câncer naquelas que têm em uso ainda a pílula anticoncepcional. Tem um trabalho da Dinamarca, feito em 2010, que dá um aumento de 20% no câncer de mama, né? Aqui tem duas questões, né, com relação à pílula anticoncepcional e o câncer de mama. A gente conhece hoje um dos fatores predisponentes, não causadores, predisponentes do câncer de mama, que é tanto a mulher que demora para ter o primeiro filho, né, ou que não tem gravidez, ou que demora para ter o primeiro, como aquela que demora para ter os intervalos entre os partos. Por que isso? Quando a menina começa a menstruar lá na puberdade, o estrógeno que ela tem
vai preparar a mama dela para a amamentação. É uma coisa absolutamente natural e boa, né? E aí começa a formar lá na mama células indiferenciadas tipo 1 e 2, tá? Muito bem, essas células vão aumentando à medida que ela vai crescendo, que a idade vai passando, vai aumentando células indiferenciadas 1 e 2. Vai aumentando, a mama vai crescendo. Tá? Se ela fica grávida, isso aumenta ainda mais. Tá? Quando ela engravida, lá pelos 18 anos, que é o ideal, a gravidez ainda aumenta mais ainda essas células em 2, a mama cresce, tá? Células indiferenciadas, mas que a partir da 32ª semana, 34ª semana, com a produção do hormônio lactogênio placentário, essas células 1 e 2 vão se transformar em célula 3 e célula 4. Por quê? Porque são as células produtoras de leite. Essas células 3 e 4 são células maduras, e célula madura jamais vai degenerar em célula cancerosa. A célula 1 e 2, indiferenciadas, são células que podem se transformar em célula cancerosa. Então, vejam bem, a gravidez, o bebê e a própria gravidez é uma bênção para a mulher. Por quê? Porque transforma aquelas células que poderiam ser células cancerosas em células que não poderão mais se tornar células cancerosas, tá? Então, quanto mais tempo a mulher adiar a sua gravidez, né, desde os 18 lá por 30 anos, mais células 1 e 2 ela tem. O que acontece hoje é que nós temos os fatores desencadeantes do câncer de mama, que são os fatores cancerígenos, né? Toda poluição, seja poluição ambiental, poluição dos alimentos, poluição causada por substâncias que ela usa, tanto para higiene pessoal, produtos de beleza, né? Enfim, nós temos agentes poluentes em todas as áreas da nossa vida hoje. Esses agentes vão influir então, na célula 1 e 2 e vão transformar em célula cancerosa. Tá? Então, aqui, quando a gente fala do câncer de mama e pílula anticoncepcional, a gente tem um outro aspecto, não é só o hormônio da pílula anticoncepcional que vai predispor a mulher ao câncer de mama. É porque essa mulher que toma pílula está atrasando a sua gravidez, está espaçando a sua gravidez. Em vez de ter 3, 4 filhos, tem 1 filho, tem 2 filhos só. Então, esses são outro problema que superajunta aqui. Essa questão hoje do atraso da gravidez, dessas mudanças de hábitos de vida com a mulher, isto não é comentado, né? Os países gastam muito dinheiro hoje em diagnóstico precoce e não prevenção, e não fazem nada de prevenção, tá? Inclusive, o governo fala em prevenção do câncer, quando na realidade está fazendo diagnóstico precoce, né? Procurando fazer o diagnóstico precoce. Né? Prevenção é outra coisa, prevenção é avisar a comunidade feminina, avisar toda a população. Gente, essas mudanças de hábito estão trazendo esse problema, né? A mulher deve, né, de alguma forma, programar os seus filhos antes, né? Ter mais cuidado, amamentar, né? E evitar esses fatores que agravam ainda mais, como, por exemplo, o uso de pílula anticoncepcional. Tá? Entra também nessa questão do aborto, que a gente sabe que há uma ligação entre aborto e câncer de mama, mas esse não é o assunto que nós falarmos hoje aí. Uma outra coisa, saindo agora do tema do câncer, tem uma causa de infecção vaginal, que é a clamídia. Isto claramente é aumentado na mulher que usa pílula. Ela tem muito mais, a incidência é muito maior da infecção por clamídia, na infecção vaginal, do que na mulher que não toma comprimido anticoncepcional. Bom, na questão dos distúrbios psicológicos, tem um negócio muito importante e muito recente hoje. A Radiological Society of North America, que é a Sociedade de Radiologia da Norte América, dos Estados Unidos, no dezembro de 2019, liderada essa publicação pelo Dr. Michael Lipton, eles descobriram que as mulheres que usam pílulas anticoncepcionais têm uma acentuada diminuição do hipotálamo,
Gente, isso é uma coisa extraordinária, porque o hipotálamo está aqui perto da hipófise, está aqui ligado ao bulbo, né? Ele é um órgão fundamental na nossa vida, né? Por exemplo, é o hipotálamo que controla a frequência cardíaca, modulador do sono, desejo genital, o humor, a temperatura do corpo, tem função no aparecimento da depressão, né? E essas mulheres apresentavam também um comportamento raivoso maior até do que as mulheres que não tomavam pílula anticoncepcional, não tinham essa diminuição do hipotálamo. Por que eles chegaram a isso? Isso é uma coisa interessante, né? Porque ninguém ia pesquisar hipotálamo e pílula anticoncepcional. Esses médicos que fazem radiologia lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante, o futebol feminino lá é muito desenvolvido, é muito mais do que, tanto que o futebol feminino nos Estados Unidos é muito mais competente do que o futebol masculino. E o Canadá também segue mais ou menos esse modelo. E eles começaram a observar traumas, que as mulheres cabeceiam muito bola, e os traumas na mulher eram muito mais frequentes do que traumas nos homens, né? E aí começaram a estudar, ver aqueles exames radiológicos, e de repente observaram essa diminuição do hipotálamo nas mulheres que tomavam pílula. Conseguiram relacionar isso. Isso é uma coisa muito séria, né? Muito importante isso aqui, não é? Realmente é um checkmate quase que no uso de pílula anticoncepcional, né? Porque isso acontece com muita frequência. E essa diminuição do hipotálamo não é de milímetros, não é uma coisa que eles, lá no artigo, eles afirmaram que era uma notável diminuição do hipotálamo, tá? Então, isso é uma coisa muito, muito importante hoje, né? Por isso que é muito frequente a gente observar, né? Eu não sabia que era por causa do hipotálamo, mas as mulheres se queixavam no meu consultório de diminuição do desejo genital, tá? E aí a gente já sabe hoje a causa, né? Isso é um sinal da diminuição do hipotálamo. Outra coisa muito frequente, né, que eu já comentei, é a dispareunia, então, que é a dor para ter relação durante o ato genital conjugal, né? Bom, aqui eu já fiz um apanhado, então, da ação das pílulas anticoncepcionais no corpo da mulher, seja pela falta do estrógeno, né, que não se produz, seja pela própria ação do anticoncepcional no corpo da mulher. Eu li um artigo também que fala nas alterações no sistema imunológico dos filhos de mulheres que tomaram pílula, tá? Mas esse artigo, ele não me pareceu muito sério, eu preciso pesquisar melhor, tá? Mas é alguma coisa que precisa ver, não? Que a gente precisa ver melhor, né? Vamos ficar atentos sobre isso aí. Existem os efeitos protetores dos anticoncepcionais, né? E a gente tem observado que realmente isso acontece, né? Por exemplo, a doença inflamatória pélvica aguda diminui, as displasias mamárias diminui mioma uterino, diminui o câncer de ovário, diminui o câncer de endométrio. Mas isso eu não posso considerar, porque eu não vou dar uma pílula para uma mulher para evitar o câncer de ovário, porque aí o custo é muito maior que o benefício, né? Ela vai ter muito mais chance de ter mais problemas do que a proteção que ela teria sobre o ovário, né? Isso acontece eventualmente naquela mulher que usou, né, para compensar talvez os prejuízos até que ela teve com a pílula, ela possa ter esses benefícios, né? Outra coisa que vale a pena a gente comentar é que hoje os anticoncepcionais viraram uma panaceia no consultório do ginecologista, né? Eles usam pílula anticoncepcional para quase tudo, né? Quase tudo significa quase tudo aquilo que eles não sabem de onde vem, por que é e o que está causando, tá? Então, é uma verdadeira panaceia. Tem uma ação, né? Sem dúvida, tem uma ação de melhora, né? Sempre. Por exemplo, nas hemorragias menstruais, em alguns quadros de endometriose, né? A pílula traz algum benefício, tá? Mas ela nunca é curativa. As pílulas, elas não tratam, não curam nenhuma patologia.
Não existe patologia que possa ser curada com a pílula. São tratamentos sintomáticos, né? Corta o sintoma, né? Durante o tempo de uso alivia, né? E, de certa forma, até como um tratamento de emergência pode até ser feito, né? Mas existe, para tudo isso, existe tratamentos opcionais, né? Que são até curativos, né? Em vez de usar a pílula anticoncepcional, né? Frequentemente as pessoas perguntam se, como casal cristão, né, que usam o método natural até, de repente, por uma patologia, é prescrito a pílula, né? Durante um tempo determinado, né, para aliviar aqueles sintomas, para ver se até resolve com aquele pequeno espaço de tratamento, isso pode ser feito, né? Porque aqui, dentro da ética cristã, está se procurando resolver um problema de saúde, e não a anticoncepção. Essa não é a ideia do casal fazer anticoncepção, não é? Tanto que alguns casais, às vezes, que precisam usar a pílula para resolver na mulher algum problema ginecológico, eles passam a ter um ritmo de relação exatamente como eles têm com o método Billings, né? Para eles não estarem aproveitando usar a pílula também como anticoncepcional, né? Eles continuam naquele ritmo de vida conjugal, com relação ao ato genital conjugal, né? Como se estivesse só fazendo o método natural e não levam em conta a pílula que está sendo usada. Mas aí, claro que nesse caso, né, não tendo outra opção, e dentro de uma patologia que não tem uma outra solução no momento, a pílula pode ser usada, né, com tempo curto, né, não muito prolongado, por causa de todos esses efeitos colaterais que a gente viu. Bom, a gente fez, então, um apanhado, um passeio aí sobre tudo isso, né, e a gente vê que realmente traz problemas sérios de saúde para a mulher, seja pela falta do estrógeno que fica abaixo, seja pela ação dos próprios hormônios que estão dentro da pílula. Algumas coisas são importantes, né? A gente comentou que o câncer de mama, agora esse trabalho recente sobre a diminuição do hipotálamo, então tem coisas importantes. Mas é preciso que a gente entenda o seguinte, o Papa João Paulo II, ele é muito claro, né? Todo casal que usa contracepção, né, para fazer o seu planejamento, e o casal, quando tem relação, ali não existe mais amor, tá? Não existe, né? E outra coisa que a gente observa é que sempre com o uso da contracepção, a gente não tem o autodomínio, principalmente do lado do homem, né? Não teve a sua genitalidade humanizada no terceiro nível, né? Primeiro e segundo nível. A grande maioria desses casais onde há o uso da contracepção é porque o homem ainda está certamente no segundo nível, não tem a capacidade de se autocontrolar, o autodomínio, e ainda acaba fazendo convenientes, que é o uso da pílula anticoncepcional. A gente precisa trabalhar bastante, né? Infelizmente, a Humanivite trouxe uma divisão dentro da igreja, né? A gente sabe disso. Nós precisamos reforçar muito, nós precisamos trabalhar dentro do Instituto muito a favor do planejamento familiar natural, que é uma coisa tão eficiente quanto as pílulas ou mais, né? Eu acompanho casais aqui há muitos e muitos anos, e raramente a gente não tem observado falha nenhuma no método. O método da ovulação é tão seguro ou mais até do que o uso das pílulas anticoncepcionais. Isso eu não tenho dúvida. As minhas filhas que usam o método, estão usando, né, 30 anos ou mais até, nunca tiveram uma falha. E os casais que eu conheço também, os casais instrutores, ninguém nunca teve falha do método. Né? É uma diferença muito grande entre, vocês viram, né, todos esses comentários que eu fiz, entre
o uso dos hormônios sintéticos que compõem as pílulas anticoncepcionais e um método natural. A diferença é da água para o vinho, né? Ou muito mais até do que isso, né? Então, vamos nos esforçar. É preciso divulgar o método. Muita gente usa a pílula porque não sabe que existe uma opção tão boa como o método da ovulação. E a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação, não é? Mostrar as vantagens do método natural e também desenvolver nos casais o respeito por Deus, por aquilo que Deus fez, que é o ciclo natural, né? A colaboração que Deus dá aos casais quando eles querem procriar e dar início a uma nova vida. Doutor, Eu acredito que eu encerrei a minha parte, agora a gente pode fazer um debate em torno desse tema aí, que é muito palpitante. doutor, primeiramente quero agradecer ao senhor aí pela disponibilidade e por nos incentivar e nos inspirar por essa causa tão nobre de fortalecimento da família natural. Eu já vou abrir aqui para que aqueles que quiserem fazer perguntas, vocês vão ficar à vontade para poder fazer perguntas, tá bom? Eu vou iniciar aqui com uma pergunta e vocês já vão preparando aí a pergunta após o doutor responder essa primeira pergunta. Vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Doutor, nós sabemos que o senhor já passou várias formações para nós que fala sobre a pílula do dia seguinte, que ela é abortiva. Agora, nós temos vários anticoncepcionais que estão sendo desenvolvidos agora, que são considerados de alta tecnologia. Esses anticoncepcionais, eles também promovem o aborto se houver a fecundação, ou eles, tomando o anticoncepcional, não haverá fecundação? E se existe a possibilidade de haver a fecundação, e se isso acontecer, ocorre o aborto pela mulher ter tomado o anticoncepcional? Bom, os primeiros anticoncepcionais, que tinham dose muito alta desses hormônios sintéticos, eles inibiam completamente a hipófise. Não havia produção de FSH nem de LH, e não havia possibilidade de ovulação de escape. Mas os efeitos colaterais eram dramáticos, né? Tudo isso que a gente falou aqui, nossa, isso vinha uma intensidade muito alta. Então, era praticamente difícil para uma mulher continuar tomando. Aí eles foram desenvolvendo hormônios sintéticos mais potentes e foram diminuindo a dose, tá? São esses de última geração agora. Aí eles têm uma ação sobre a hipófise, né, impedindo a produção de FSH e LH para não desenvolver o folículo, não formar o óvulo, mas a ação deles lá não é tão potente. Mas eles têm ações em outros locais. Por exemplo, eles diminuem a mobilidade das trompas, no sentido de levar o espermatozoide até o óvulo, ou o nascituro até o útero. Eles diminuem a formação do endométrio, né? Ele não cresce e não prolifera, de forma que quando o bebê chegar lá, se houver a gravidez, uma vez que houve ovulação, o espermatozoide entrou, fecundou, chega lá ele não consegue implantar, tá? Isso é uma coisa muito clara, até nas bulas tem isso. Só que eles dizem que o óvulo não consegue se implantar. Não é o óvulo, é o nascituro, né? E outra coisa é o muco. Esses hormônios modernos, eles alteram os mucos do colo uterino, de forma que o espermatozoide não consegue sobreviver, não consegue penetrar, tá? Bom, mas acontece que falham, né? Esses três pontos de ação, né? Falha a hipófise, que acaba mandando um pouquinho de FSH e forma o folículo, né? Sai o LH, libera o óvulo. De repente, chega lá no endométrio, o endométrio desenvolveu um pouquinho, o nascituro consegue implantar. O espermatozoide conseguiu passar pelo muco também, que não estava tão ruim assim, escaparam alguns e fecundaram, né? Caso de gravidez que chegam a termo, que a gente vai ver que a mulher engravidou mesmo.
Mas, muitas vezes, ela vai ovular, o espermatozoide conseguiu passar, fecundou, o nascituro não implanta e morre. Então, mata esse esquema de tratamento, o esquema de planejamento, mata o nascituro. Sem dúvida, nós vamos ter possibilidades de muito aborto incipiente, aborto imperceptível, né? Com essas pílulas mais modernas. Quanto mais moderna, maior a possibilidade, porque justamente são hormônios que agem em várias frentes para evitar que a mulher tenha uma gravidez confirmada. Doutor, eu vou pedir para vocês, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha. Enquanto isso, tem uma pergunta da Priscila Garcia aqui no chat, doutor. Diz assim: como tratar o cisto no ovário? Geralmente os médicos usam anticoncepcional. Esse é uma daquelas patologias que é muito difícil tratar. Por quê? Porque isso aí já é uma má formação do útero. O útero responde mal ao FSH, né? Então, em vez de formar um folículo, só forma vários folículos ao mesmo tempo. É uma coisa complexa ainda, a gente não sabe ainda bem como resolver isso lá no ovário, né? E o que faz? A pílula, claro, ela inibe o FSH não vem estimular o ovário, não desenvolve mais folículo. Aqueles lá tendem a regredir e aquilo volta ao normal, né? Então, é válido fazer esse tratamento durante algum tempo, né? Pode, né? Não tendo outra opção, né? Às vezes, pode-se fazer com a pílula anticoncepcional, mas é um tratamento de tempo limitado, né? Que durante aquele tempo resolver. Pode ser que não volte mais, pode ser que depois com o tempo reapareça, não precisa de um outro tratamento. Mas tudo bem, né? Pode-se aproveitar esse efeito aí das pílulas. Doutor, uma outra pergunta. A Mônica Dias dos Santos. Eu iniciei o método natural e minha menstruação sempre vinha no mesmo dia do mês. Agora, cada mês vem um dia diferente. Às vezes vem no início do mês, às vezes vem no final do mês. Eu gostaria de saber se isso é normal. O que acontece é o seguinte, né? Claro que o método natural não tem nada a ver com isso, né? Isso aí são alteração própria do corpo da mulher. É possível, né? O ciclo nem sempre ele é de 28 dias. Tem mulheres que têm ciclos irregulares, tem mulheres que têm só ciclo curto, outras só ciclo longo, e às vezes, numa determinada fase da vida da mulher, o ciclo começa a ficar irregular. Isso, em princípio, não é nenhum problema. Eu nunca vi problemas graves de saúde nesses casos aí. Claro que, às vezes, o exame ginecológico é importante, é bom para saber se não tem nenhuma patologia. E isso daí pode ser considerado uma avaliação normal do ciclo, né? E aí entra uma das vantagens do método ovulação bilis, né? Que mesmo o ciclo sendo irregular, e esta aqui é uma pergunta que eu faço para a Mônica, se puder, responda, Mônica. Você que está fazendo, então, o método ovulação bilis, você tem observado a ovulação nesses ciclos? Eu espero que ela possa responder, tenha tempo. Ela respondeu sim aqui no chat, doutor. Então, ótimo. Mônica, a ovulação é o fenômeno central do seu ciclo. Eu diria que é um indicador de saúde da mulher, porque qualquer hormônio que altere da hipófise, da suprarrenal, da tireoide suprarrenal, vai alterar lá o trabalho da hipófise e vai alterar. E uma das coisas que acontece, a mulher às vezes fica sem ovular, né? Passa a não ovular mais. Se você está ovulando, é porque você, do ponto de vista ginecológico, do ponto de vista hormonal, está bem, está muito bem. Então, não se preocupe com essa variação do ciclo, tá? Isso é ótimo. Essa é uma das vantagens, né? Você chegar num consultório e dizer, doutor, eu estou com uma irregularidade, mas estou ovulando. Aí ele vai falar, você está bem, não precisa fazer exame nenhum. Toca a sua vida.
Tem uma pergunta também da Flora, aqui, esposa do Dr. Augusto, sobre onde aprender sobre o método. A proposta, Flor, do Instituto Malagode é de nós difundirmos o método, né? Já existem casais instrutores aqui na Diocese de Jundiaí, em várias cidades aqui da nossa diocese, que promovem esse acompanhamento. Nós queremos também fazer palestras de divulgação e depois treinamento para que os casais entendam melhor. Isso tudo nós estamos estruturando, né, para que a gente possa, o quanto antes, disponibilizar esse curso. Já temos uma data de formação de instrutores para março, né, doutor Malagode? Sim. Douglas, se você puder, passe para ela aqueles telefones dos nossos instrutores. Indique um casal, ok? Ok. Já é possível iniciar agora, eu vou passar depois, posteriormente, o contato de algum instrutor que possa, que pode acompanhar o trabalho de você, de todo o andamento, né, orientação. Mais alguma pergunta, gente? Dá tempo de fazer mais uma pergunta para o Nilson encerrar. Pode falar, José Aparecido. Doutor, considerando que, assim, tem vários, acontecimentos, né, negativos para a mulher, né, que a gente vê, 3% de certas coisas. Qual o número, assim, de prejuízo que causa para a mulher? Tem alguma proporção, assim, para a gente falar? O número, porque a gente percebe que são várias coisas que atingem, né, o anticoncepcional causa na mulher, né? Assim, existe um número que sabe, fala assim, não, prejudica 40%, 50% o desenvolvimento, né, da vida da mulher, né? E a respeito, junto com a variação que a moça falou lá, né, perguntou anteriormente, assim, a alimentação, ela causa, tipo, alguma interferência nesses hormônios que ajudam e prejudicam a mulher ou não? Bom, é muito difícil esses trabalhos são muito difíceis da gente encontrar, porque a contracepção no mundo hoje, ela faz parte da revolução genital, né? Faz parte também de todas essas ideologias novas aí que apareceram. Então, os artigos falam a respeito das complicações do uso dos anticoncepcionais, muito difíceis, não são difíceis de serem publicados, né? Precisa ser achados assim bem comprovados. Além do que, para você fazer um trabalho a respeito do uso das pílulas, é sempre um trabalho prospectivo, né? A gente vai sair aí perguntando para as mulheres se tomavam, se não tomavam pílulas, quanto tempo tomavam, e vai investigar as patologias que elas tiveram. Então, é uma coisa muito complexa, né? Porque não é como fazer um teste com a vacina, aí, por exemplo, a Coronavac, onde você aplica a vacina, tem um grupo controle, tem um grupo que toma placebo, um grupo que e a coisa é muito mais científica, né? É muito difícil esses trabalhos prospectivos, né? Tem muitos trabalhos que são apresentados que são análise de trabalhos feitos, né? As pessoas compilam vários trabalhos. Então, isso é uma coisa difícil. A gente não tem números exatos, né? A gente sabe que são milhões e milhões e milhões de mulheres tomando pílula no mundo todo, né? Mas a gente não sabe quantas tiveram infarto, quantas tiveram trombose, quantas morreram por embolia. Isso é uma coisa difícil hoje, justamente porque aí entra até uma questão ideológica, né? A evolução genital hoje é um fato, veio aí, bem-vindo o aborto, a ideologia de gênero, é um negócio muito triste, que faz com que as publicações a respeito dos efeitos colaterais haja muita obstrução com relação a isso. A gente precisa pesquisar muito, como às vezes faço, né, e conseguir esse trabalho. Para mim foi uma surpresa da Sociedade Radiológica lá dos Estados Unidos, né?
Mas é um trabalho muito interessante, né? E que saiu para um órgão muito importante. Tá? E também não posso te dizer da questão da influência dos alimentos, né? Se tem alguma coisa a ver aqui com as pílulas ou não, isso a gente não tem ainda notícias de alguma coisa, né? Doutor, tem várias perguntas aqui também no chat, pessoas que se colocando à disposição para divulgar o método. O Nilson, depois, na conclusão aqui, ele vai passar um link para vocês, vai colocar no chat aqui um link. Tem pessoas que ainda a gente não possui o contato. Aqueles que já se cadastraram, que estão dentro dos nossos grupos, não precisam se cadastrar porque a gente já tem o contato de vocês. Agora, quem ainda não é cadastrado, o Nilson vai colocar no chat um formulário para vocês clicarem, porque é muito importante, principalmente as pessoas que estão participando das nossas reuniões aqui pela primeira vez, tá? É importante que, por favor, vocês se cadastrem. Doutor, tem mais... a Fábia levantou a mão. Pode falar, Fábia. É muito boa a colocação, doutor Malagode, louvado seja Deus aí pela fidelidade do Senhor, pelo zelo. E foi passando, assim, um filme na minha cabeça, porque a minha irmã, ela engravidou tomando pílula da minha sobrinha. Né? Então, foram vários exemplos que eu fui lembrando no transcorrer da palestra, né? E, minha sobrinha Larissa, por instrução do médico, ela está regular a menstruação, ela tomou um anticoncepcional muito cedo, hoje ela é estéril. Eu perdi uma amiga, Fabiana, com 20 e poucos anos, 1 aninho de casada, casou aqui na igreja de São Cristóvão, foi um casamento lindo, e com 1 ano de casada ela torceu o pé, e ela teve, acho que é embolia o nome, né? Não sei se é assim que fala, essa pronúncia está correta. E no caso da Fabiana, eu fui ver o atestado de óbito. Eu fui ler, né, era jovenzinha também, e ali estava no atestado que uma das causas tinha sido, de fato, o anticoncepcional. Uma outra amiga de trabalho, Graziela, que usava aqueles adesivos, ficou com um problema muito grave, teve que ser internada, ficou tempo no hospital, mas se salvou, graças a Deus. Também jovem, 20 e poucos anos, ela teve trombose, né? Então, como você falou, não é feito o controle, né? Mas às vezes está tão perto de nós que a gente não enxerga, né? E até a porcentagem fica difícil de a gente mensurar. Mas como é esclarecedor e que riqueza que é a nossa igreja que nos instrui da maneira correta, né? Então é isso. A questão é justamente essa, né? Muitas mulheres não apresentam sintomas, né? Mas será que lá no final da vida, nos seus 70 anos, elas não vão ter problemas que foram ocasionados pelo tempo que elas tiveram de uso? Isso é uma coisa que ninguém estuda, ninguém vai ver. Certamente, em toda essa população de milhões de mulheres pelo mundo que tomam pílula, vai haver, na média, uma diminuição da idade de vida das mulheres, né? Isso é uma coisa lógica, né? Com tudo isso que a gente falou aqui, seja não só pela ação do anticoncepcional, como pela falta do estrógeno durante o tempo que ela toma a pílula, né? Ela vai ter consequências de alguma forma, né? Se a gente for analisar a osteoporose lá nos 60 anos, se a gente comparar tomou pílula, não tomou pílula, a gente vai ter claramente uma mais acentuada osteoporose nas que tomaram. Isso é uma coisa indúbita. Não temos esse trabalho, mas é uma coisa tão lógica, né, que a cabeça de todos nós deve entender isso, esse fato aí. O fato é que, como cristãos que nós somos, que temos a amar nossos irmãos, nós precisamos divulgar cada vez mais o método natural, divulgar as questões, esses problemas todos que estão acontecendo com o uso dos hormônios, das pílulas, né? Tudo isso a gente precisa fazer, como um gesto de amor, né, pelos nossos semelhantes, como pede nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos isso. Doutor, tem um testemunho aqui também da Blanda Soares no chat. Ela diz: eu tenho síndrome do ovário policístico. Tratei com mudanças alimentares e atividades físicas. Não usei anticoncepcional.
Conforme meu organismo ficou limpo, meu ciclo foi ficando regular. Os cistos nos ovários sumiram e eu consegui engravidar. Ah, que beleza, doutor. A questão dos ovários policísticos, às vezes não tem nada a ver com ovário, nada a ver, tem a ver com pâncreas, com um quadro que a gente chama de resistência à insulina, que é muito frequente. Toda mulher que tiver essa resistência à insulina, ela vai acabar tendo cisto no ovário. Então, com dieta, às vezes, uma simples dieta que ela faz tratamento, ela consegue melhorar tanto o problema da insulina quanto os ovários policísticos no ovário, tá? E, às vezes, muito ginecologista não pesquisa nada disso, não sabe nada disso, e pílula para a mulher, que vai agravar ainda mais o problema dela, tá? Eu peço depois que a Elaine possa fazer o cadastro, a Elaine Power Puff. Bom dia, me chamo Elaine, fui adepta ao método Billings durante meu casamento. Sou da área da saúde e gostaria de me informar mais para ajudar a divulgar esse método. Seja bem-vinda, Elaine, contamos com a sua ajuda para poder nos ajudar nesse trabalho de divulgação. Depois vai ser colocado aí o formulário para que a gente tenha o seu contato. A Elaine também é convidada para o nosso curso de março. Exatamente. Todos vocês são convidados. A Flor, obrigada, agradecendo. Saudação, se puder me orientar melhor, agradeço, deixou o telefone aqui. Ó, já foi colocado aqui dentro o formulário, tá? Por favor, cliquem aqui no formulário, vocês estão participando pela primeira vez, para poder preencher e a gente ter o contato de vocês, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Só uma pergunta, esse trabalho, ele tem por escrito ou vai ser feito por escrito para a gente estar passando, imprimindo e passando para as pessoas? Porque às vezes a gente tem sobrinhas, netos, né, que tá iniciando sua vida e a gente, tipo assim, gostaria de informá-los, né? E às vezes a gente chegar e falar, tal, dar todas essas informações fica sempre meio complicado, né? Então, se a gente tiver o apoio de material, isso vai ser divulgado, disponibilizado para a gente? José Aparecido, muito importante essa sua colocação. O doutor tem vários artigos escritos a respeito do assunto. A gente quer compilar tudo isso num outro livro, numa outra obra do doutor, para poder divulgar esses artigos. A gente vai divulgar para vocês. Essa aula também de hoje vai ficar disponível, aberta depois para todos, para que vocês possam divulgar também essa palestra. Iremos trabalhar outras, e o doutor também pode indicar também alguma outra literatura complementar. Doutor, o senhor indicaria alguma outra literatura? Depois nós iremos divulgar, disponibilizar. Boa parte desse material, Douglas, tem no livro Mulher, o Último Elo. Eu só fiz alguma atualização, como foi, por exemplo, o caso do hipotálamo aqui, né, que foi um caso mais recente. Mas tem lá, é uma síntese de tudo isso que foi falado hoje. Então, o livro do Dr. Malagodi tem à disposição na livraria Agnus Dei, chama Mulher, o Último Elo, onde o doutor traz todo esse conceito de uma forma bem ampla. E a Luciana, desculpa, Luciana, acabou ficando a sua pergunta lá para cima e eu não fiz para o doutor. Doutor, é possível o senhor falar um pouquinho sobre o DIU? O DIU é abortivo, esse método contraceptivo também não é uma pílula, mas qual o prejuízo disso? Ou se é um método bom? O DIU hoje é uma pílula, porque ele já contém os hormônios da pílula anticoncepcionais. A não ser aqueles antigos, né? Mas eu acho que os médicos não usam mais os antigos, que era só um material plástico, né? O DIU, primeiramente, ele age como um corpo estranho dentro do útero. Corpo estranho sempre provoca uma inflamação crônica. Quer dizer, o endométrio, se você tirar um pedacinho e examinar, está lá,
patologista manda o resultado. Inflamação crônica, né? Então, isso daí impede o bebê, né? O espermatozoide encontra o óvulo, formou o bebê, ele vem para o útero, chega ali, ele encontra um ambiente hostil, né? Porque tem essa inflamação crônica, o endométrio não é um endométrio normal, ele não implanta, e aí ele morre, acaba morrendo, né? Além do que, os DIUs modernos, eles já vêm com um pouquinho de estrógeno que é liberado, né? Eles contêm alguns hormônios, são vários tipos de hormônios, né? Pode ter um ou outro derivado do estrógeno ou da progesterona, mas são sintéticos, têm os mesmos efeitos que a gente comentou e que estão lá dentro do... Aí soma todos esses efeitos que a gente já falou, né? Seja do corpo estranho, seja da ação hormonal. Muito obrigado, doutor. Passo a palavra aqui para o Nilson, para ele dar os avisos finais e também fazer a oração final para nós de encerramento. Maravilha, obrigado, Douglas. Primeiramente, cumprimentar a todos, um bom dia. Muito boa aula, doutor, parabéns. Parabéns a todas as perguntas também, questionamentos. Ajudam bastante a elucidar aí os temas para nós. E que nós possamos aí, com esta oração, pedir que Deus possa abençoar os nossos planos, nossas intenções, tudo aquilo que for para o bem, tudo aquilo que for para o melhor desenvolvimento do ser humano, tá bom? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Isso aí, pessoal, obrigado. Mais uma vez, fica o convite aí para a Semana da Vida, 4 a 8 de outubro, na Paróquia Santo Antônio. Até mais, até a próxima aula. Muito obrigado, gente. Até mais. Bom dia para semana a todos. Um abraço. Deus Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, Deus abençoe. Bom dia. Obrigado, doutor. Um abraço. Deus. Ótimo dia a todos.